vigilância, porque a parábola das 10 virgens fala de vigilância. Um Jesus que vai voltar e que precisa pegar a sua noiva adornada. Ou então o Senhor fala da meia-noite para a intervenção. Um Deus que intervém. Um Deus que, aleluia, que traz o seu juízo. Um Deus que, aleluia, que adverte a sua vigilância. Meia-noite quer dizer isso. E aqui nesta situação diz que perto da meia-noite, 12 horas, da virada de um dia para outro dia, se encontravam esses dois homens. Eles foram atados as mãos e os pés e estavam no cárcere interior daquela cidade. Mas mesmo assim eles estavam adorando e estavam orando. Aleluia. Estavam adorando e estavam orando. Eles estavam adorando e estavam orando. Aleluia. E fala aqui que foi estremecido os alicerces daquela cadeia. Mas a direção que o Senhor me deu não foi porque eles estavam orando e adorando. Aleluia. Aleluia. Esses alicerces começaram a se estremecer no mundo espiritual. Quando no começo do capítulo 16 eles obedeceram a voz de Deus. Aleluia. Obedecei a voz de Deus. E depois vem as evidências. Está tirando a oração e a adoração de ser, irmã Lawane, de jeito, maneira alguma, porque eu oro e adoro e tem dado certo. Mas a primazia é obedecer primeiro. Porque eles obedeceram no começo, oraram e adoraram, as cadeias foram estremecidas. Aleluia! Aleluia! E o Senhor me fez pensar sobre isso. Eu disse, como pode, Senhor? Paulo e Silas, por fazer a vontade de Deus, foram colocados, aleluia, em cadeias com algemas. E aquelas pessoas que estavam distantes, como os presos e os carcereiros, estavam soltos. E o Senhor disse, é uma falsa liberdade. É uma falsa liberdade tão grande, irmãos. E aqui Deus me fez entender que Paulo e Silas estavam amarrados, estavam atados, mas eram libertos. Glória! Aleluia! Aleluia! E o carcereiro estava livre, mas era acorrentado. Glória! Porque muitas das vezes o Senhor permite que as nossas prisões, aleluia, sirva para libertar pessoas que estão ao nosso redor. Você não entende porque você passa por coisas ou situações. Você não entende porque muitas das vezes o Senhor lhe permite estar em prisões. Mas o Senhor diz, tenha calma, porque você está liberto. O seu coração é liberto em Jesus. É uma fase, é para um propósito. Aleluia, aquele cárcere físico. Aquele cárcere físico. Logo, logo, aleluia, eles iam sair dali. Mas era necessário eles passar por ali. Para tirar da prisão espiritual que estava solto fisicamente, que era o carcereiro. Aleluia. Porque Deus traçou, aleluia, uma missão de libertação para Paulo e Silas. E eles, aleluia, porque eles eram sim no começo, tinha que fazer tudo aquilo que Jesus preparou para fazer. E uma das famílias a ser alcançada era a família do carcereiro. Aleluia. Prisões físicas, prisões espirituais. Em que prisão está você nesta noite? Muitas das vezes estamos dentro deste templo. Estamos presos espiritualmente. Estamos presos emocionalmente. Aleluia. Irmão, que a gente venha rever isso. É contraditória? Não, a palavra do Senhor não é contraditória. É desse jeito que acontece. Aleluia. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces se moveram e logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. Não existia, aleluia, uma graça tão grande na adoração daquele casal. Daquele casal, quando eu falo, é homem, homem, é dupla, duas pessoas. Aleluia, que eles ali naquele momento de adversidade, presos por causa de Jesus, adorando, aleluia, e orando, através daquilo, os presos estavam ouvindo, ó. Aleluia! Aleluia, aleluia. Quem é você quando você está em uma prisão? O que você faz quando você está em uma prisão? Há vozes e ouvidos te ouvindo. Há vozes te ouvindo. Aleluia, há ouvidos te ouvindo. Há ouvidos te ouvindo. O que você tem dito quando você está em prisões? Você tem murmurado? Esses dias eu andei murmurando. Lawane, comecei a murmurar lá em casa. Mas foi pego para todo lado de Jesus. Foi pego em todo lado por Jesus. Não foi o mundo que deu, não. Não foi os irmãos que deram, não. Foi Deus. A gente precisa entender que o Deus que a gente serve, Ele nos disciplina. Coloca de vez em quando é um castigo. É o nosso Pai, irmão. E Deus faz com nós o que Ele quiser. Aleluia. Porque aceitamos a seguir Ele. Passamos, aleluia, de criatura para filhos. E por causa disso Ele nos exorta. O perigo da falsa liberdade. O perigo da falsa liberdade. Por mais que você esteja preso em uma situação ou em um determinado lugar, aleluia, se alegre, porque através de Jesus o seu coração, crente, é liberto. Amém. E fala aqui mais adiante que o carcereiro se acordou. E eu, quando eu estou lendo, eu fico lendo vírgula por vírgula. E Senhor, o que quer dizer isso? O que está querendo nos dizer isso? Se tem uma vírgula é porque tem um entendimento, tem uma direção. Diz aqui, meus irmãos, que quando eles estavam adorando e orando, os presos todos ouvindo, as portas foram abertas. Aleluia, o carcereiro estava dormindo. O sono espiritual. O perigo do sono espiritual, irmão. Quando a gente está no sono espiritual, acontece terremoto do nosso lado e a gente não consegue escutar. A gente não consegue entender.
Mas ele se acordou. E glória a Deus, porque ele se acordou. E o Senhor nesta noite está despertando. Despertando. O que é despertar? Você estava dormindo até o ponto que Jesus chegou com uma intervenção à meia-noite. Aleluia. E usou da situação, e vai usar da situação, e está usando a situação para te despertar. E ele foi despertado e acordado. E começou o quê, irmãos? Quando a gente está dormindo, a gente não tem entendimento do que está acontecendo. Mas quando a gente se acorda, você passa a ver. E a palavra do Senhor diz que ele passou a ver. E entrou em desespero, porque ele ainda não servia Jesus e não estava entendendo nada. Pensou, porque se abriu, todo mundo vai fugir e eu vou ser degolado. Mas ele não sabia que Deus tinha um projeto na vida dele. E Paulo disse, não se alvoroce, não se preocupe. Todos nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui. Aleluia. Sempre, acho que é irmã Raimunda, não está aqui não, mas vou dizer, ela sempre conta esse testemunho. Que passava diante de um bar, era uma olhada, né? Era sobre cachaça ou sobre bebida. E as pessoas diziam assim, que os crentes, depois que aceitam Jesus, passam a ser preso, porque não pode fazer nada. E eu acho que foi ela que disse isso. Ela disse, eu sou liberto. Porque eu não bebo e não fumo porque eu não quero. Preso está você, que não pode sair de onde você está. Aleluia. Então aquela libertação que Deus fez ali, aleluia, os presos nem saíram. Porque quando a coisa é de Deus, ele manda para o endereço certo. Uma palavra dessa daqui, hoje Jesus pode estar falando exatamente só com uma pessoa. Mas ele traz todo mundo para testemunho para ouvir. Endereço certo. Deus não trabalha com endereço errado. Ele não é como o correio, e eu sempre uso esse ditado. Que de vez em quando chega lá em casa, olha aqui, essa mercadoria é errada. Não. Jesus trabalha com o endereço certo. E quando ele fala, aleluia, tem endereço certo. E o carcereiro diz assim, aleluia. Aleluia. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal. E todos aqui estão, e pedindo Luís saltou dentro, todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Diz aqui que o carcereiro pediu Luís. Você pode imaginar, na cadeia, à meia-noite, um cenário de escuridão, e era naquele cenário que aquele carcereiro se encontrava. Um cenário de escuridão. E quando ele se acordou e viu, aleluia, ele pediu luz. Eu disse, pediu luz? Como assim pediu luz? Irmão, quando Jesus encontrou Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, ele estava montado em um cavalo. E disse que a luz de Jesus foi tão forte que os olhos daquele homem, aleluia, foram fechados para o mundo. E durante 3 dias ele passou em escuridão, jejuando, buscando, se converteu a Jesus. Depois Ananias, usado pelo Senhor Jesus, colocou a mão em Saulo de Tarso e ele voltou a ver o mundo espiritual. E esse homem, porque foi liberto, porque você só tem direito e autoridade de falar alguma coisa quando Jesus faz com você. Antes disso não fale, antes disso não pregue, antes disso não cante. Você só pode cantar, só pode pregar e só pode dizer o que Jesus fez. Porque aí você vai ter uma autoridade para falar disso. E aquele cara, ele começou a pedir luz a Paulo. Aleluia. E Paulo deu luz a ele. Quer aceitar Jesus, você e sua casa? A luz é Jesus. A luz é Jesus. A luz é a palavra. Em João, do capítulo 1 até o final, vai dizer que ele é a luz, ele é o pão, ele é a alga, ele é o pastor, ele é a porta. Aleluia. Jesus é a luz. A palavra de Jesus é a luz. Aleluia. E aqui, irmãos, esse homem se rendeu a Jesus Cristo de Nazaré, através da vida de Paulo e Silas. E foi feito naquele lugar o que tinha sido programado pelo nosso Senhor Jesus, a libertação daquela família. Aquele homem que antes estava solto, preso espiritualmente, achando que estava solto, agora passou a estar liberto. Aleluia. E é interessante que na igreja primitiva, sempre, quando o evangelho encontrava uma pessoa, não era só ela, era ela e a família dela. Sempre. Foi Lídia e sua família. Foi o carcereiro e toda a sua família. E aquele homem, irmão, que antes estava pastorando Paulo e Silas para não ser preso naquela prisão, agora foi enxugar a ferida de apóstolo. Aleluia. Se você tem um espírito missionário nesta noite, chamada para um missionário, Deus te disse que está preparando o carcereiro para enxugar suas feridas. Aleluia. Porque no caminhar com Jesus Cristo tem dia que a gente está ferido. E Deus prepara, ó, vem aqui, missionário. Ajuda ali o missionário, enxuga ali as feridas do missionário. Aleluia. E eles, depois desse episódio, levou ele para a sua casa. E Paulo e Silas, ferido, machucado, mas pregaram para a família foi salva, a família foi batizada. Aleluia! E aquele carcereiro recebeu a sua libertação. Aleluia. E começou a trabalhar para Jesus. Aí começa, irmão, do final volta para o começo. Aleluia. Estamos aqui hoje, aleluia, pregando para missionários. Depois os missionários vão estar aqui pregando para os novos missionários. E assim a vida da igreja. Aí vem uns, aleluia, se converte. O Senhor prepara, o Senhor instrui, traz para o púlpito, começa a pregar. Depois sai para fora, vem uma outra turma. E assim, ó, ela vai movimentando a obra do Senhor Jesus. Deus não lhe chamou para estar em cadeira. Pelo menos não sentado direto. Você não é inútil. Você não é inútil. Você é útil e muito útil para o Senhor Jesus. Aleluia. E para concluir, eu